Nubel, Spinnaker, Aviate. O que essas marcas têm em comum? São todas parte do mesmo grupo, Dartmouth. Criada na Inglaterra em 2013, a Dartmouth é um grupo de marcas de luxo e de relógio. Ela foi adquirindo algumas marcas com o tempo, tem outras marcas que já eram parte do grupo, então entre elas tem a Aviate que eu comentei, a Spinnaker, a Nubel, a Earnshaw, são mais ou menos 13 marcas só de relógio que são parte desse grupo. Fora do Brasil, elas atuam de forma muito independente, então cada marca tem a sua loja, cada marca tem o seu próprio marketplace, fazem suas vendas. Só que aqui no Brasil é um pouco diferente. Todas essas marcas do grupo, elas são representadas pela Spinnaker no Brasil. Então se você entrar no Insta da Spinnaker do Brasil, você vai ver Nubel para vender, vai ver Spinnaker, vai ver Aviate, vai ver Earnshaw, vai ver boa parte, não todas, mas boa parte dessas marcas para vender, porque aqui eles centralizam todas as vendas num local só. Inclusive fica a dica, viu algum relógio lá fora, gostaria de ter ele aqui, você pode encomendar também diretamente com eles pelo site. Agora voltando, hoje a gente vai falar especificamente sobre um modelo que eu recebi um tempo atrás, tenho usado bastante para testar, para entender. O legal é que é um modelo que era bem diferente do que eu costumo ter na minha coleção de relógios, que é o Nubel Viper. Eu vou até tirar ele aqui para vocês verem. Esse aqui, ele é o Nubel Viper, edição limitada, numerado, para cada cor, e depois eu vou mostrar um pouco mais em detalhes, mas para cada cor eles fazem mais ou menos 140 unidades. Eu escolhi justo essa cor, que é um verde escuro, com a caixa aqui em carbono, os detalhes pretos, porque eu achei discreto e porque eu gosto desse tom verde um pouco mais puxado para o verde militar. Mas eles têm para quem gosta amarelo, tem vermelho, tem preto, tem roxo, tem azul claro, tem azul escuro. Então tem várias opções de cores, a maioria você já encontra aqui para vender também no Brasil. E ele é um relógio bem diferente, um pouco pesado, um pouco grande, mas que eu tenho usado nos últimos dias e tenho me surpreendido em alguns pontos. Mas vamos lá, vamos entender o que eu gosto nesse relógio, o que eu acho que poderia ser um pouco melhor e um pouco mais sobre os detalhes. Essa é a caixa em que vem o Nubel Viper. Acho que um ponto importante aqui é perceber que, por exemplo, tem uma lua ali. O que quer dizer essa lua nessa caixa? Simples, tem muito a ver com o nome do relógio, o nome Viper. Por que ele chama Viper? Bem, esse relógio é uma homenagem a um veículo de exploração lunar da NASA, que tem o nome de Viper, que são as iniciais do Volatilis Investigation Polar Exploration Rover. Bom, mais fácil chamar de Viper, né? Então, justamente por isso que tem essa referência à lua aqui na caixa dele. E o que vem nessa caixa? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A caixa ela tem essa contracapa, aí você tem a caixa aqui nas cores azul e laranja, como vocês podem ver. Abrindo a caixa, o que nós temos? A inscrição Viper, a numeração de identificação, a minha unidade 99 de 140. Vamos retirar aqui o relógio. Junto com a caixa vem aqui embaixo manual, certificado de garantia internacional, todos escondidos aqui sobre essa proteção com a identificação da edição limitada. E aí nós temos o esperado relógio Viper. Essa cor aqui, ela é chamada como Hornet Green. Como eu comentei, tem várias outras cores, mas essa acaba sendo a minha favorita. Por quê? Primeiro porque eu achei ela um pouco mais discreta. Já não é um relógio muito discreto, mas pelo menos tem a vantagem de ser uma cor um pouco mais discreta. Apesar que eu acredito que quem busca um relógio como esse não está buscando também um relógio super discreto. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ele. A gente tem aqui um relógio com uma caixa que ela tem as medidas de 44 milímetros por 51. Quando a gente pega o lug to lug aqui, então de ponta a ponta, a gente vai ter 51, daqui para cá 44 milímetros. Ela tem, o detalhe é que essa caixa ela é um pouco robusta, então se você olhar aqui a gente está falando mais ou menos de 15 milímetros, então 1,5 cm aqui de espessura, por isso que ela tem essa sensação mais parruda. Até no Instagram tem um vídeo que eu faço um comparativo do tamanho e peso desse relógio com outros relógios. Acho que é interessante aqui falar também da questão do cristal safira, tá? Ele vem com cristal safira, então é um relógio até mais resistente. A parte traseira do caseback aqui você tem também cristal de proteção e você consegue ver o movimento. A gente vai falar depois um pouquinho sobre o movimento. Achei que ficou legal eles trabalharem o pêndulo aqui com uma arte, um pouco de cor, para fugir um pouco do tradicional. Na construção dele é bem interessante porque ele tem esse material aqui, que eles falam que são placas de carbono, são camadas, né, são layers de carbono. Ele não é um relógio de carbono, seria até um pouco mais leve, inclusive, só que com certeza também aumentaria o custo. Mas é legal porque, como vocês podem ver, ele dá esse efeito diferente aqui para o relógio. Então, ele tem essas marcas que acabam sendo bem únicas. Então, você não vai ter dois iguais, tá? Porque eles são feitas aqui por um processo diferente aqui, tratando o carbono. Nas laterais, vocês olham, eles têm uma lateral com vários tipos de acabamento,
os parafusos aqui na parte interna. A coroa, tá? Ela é uma coroa rosqueada, então dá para desrosqueá-la aqui para poder ativar, para poder fazer ajuste de hora, ajuste de data. Vamos travar ela aqui de novo, que depois eu mostro essa parte. Na parte traseira, você tem aqui os parafusos que prendem ela, prendem a parte de trás da caixa. Pulseira borracha, então vocês podem ver aqui. Ela tem a marcação no bel aqui no fundo, na borracha. Aqui a trava dela. O que eu acho interessante nesse relógio, dentre várias coisas, primeiramente a gente tem a questão de ter aqui um vazado dentro das complicações, dentro das informações que a gente tem no dial dele. E isso é muito legal porque eu consigo ver o movimento trabalhando aqui. Então isso já dá um charme, no meu ponto de vista, isso dá um charme para o relógio, você ter essa questão do movimento trabalhando ali. Além disso, quais são as outras informações que eu tenho aqui? Eu vou desrosquear a coroa e mostrar para vocês, porque fica mais fácil. Deixa eu desrosquear e ajustar a hora aqui para baixo. Espera aí, vamos mudar, pronto. Assim fica um pouco mais fácil para ver as informações. Eu tenho aqui uma complicação de marcador de segundos. Pode ver que o fundo ele é trabalhado de uma forma que ele tem um tom de verde metálico que parece como se fosse aquelas placas de computador. Então, acho que como parte da estratégia de dar um ar futurista. Tem a marcação aqui dos índices também. Então, eu tenho a parte em que mostra o movimento aqui, o mecanismo trabalhando. E tem uma coisa que eu gosto muito, tenho começado a gostar muito em relógios automáticos, que é justamente aquela questão de você saber quando a bateria está acabando ou não. A carga, não a bateria, né, mas a carga que você faz de energia para o funcionamento do relógio, também chamado muitas vezes de reserva de marcha. E aqui eu tenho esse indicador da reserva de marcha. Então ele está aqui amarelinho, ele vem do verde até aqui. Eu consigo saber quanto tempo eu ainda tenho dele funcionando sem dar corda. Lembrando que ele é um modelo automático, então conforme eu vou utilizando, ele vai comprimindo a mola, que tem aqui dentro do movimento, e vai recarregando ele automaticamente, gerando essa reserva de energia automaticamente. Mas em todo caso ele está lá, está guardado, eu preciso pegar ele, eu vou dando uma girada aqui, olha que legal, você vai vendo ali o ponteiro subindo ali para o verde. Então é muito bom, porque eu sei quando ele está carregado, quanta energia eu ainda tenho ali para ele. Não, isso te dá bastante visibilidade, é uma coisa que dá para viver sem? Dá, mas que é muito legal ter isso no relógio, é. Então, passando essa parte do dial, que como vocês viram, ele é bem futurista, vamos falar um pouquinho do que tem aqui dentro. A gente tem então um movimento, ele é um movimento automático, ele é um Seiko Epson. Aqui é um ponto importante, tá, até para evitar confusão, porque eu estou falando Seiko Epson, as pessoas podem pensar, pô, então o movimento dele é fabricado pela Seiko? Não. A Seiko Epson, ela é diferente, não é a Seiko Group. O grupo Seiko, que faz relógios, é outro. A Seiko Epson, ela é a dona da marca de relógios Orients. Então, eles fazem os relógios da Orients, não os relógios da Seiko, apesar de chamar Seiko Epson. Tá, parece confuso, é um pouco confuso, podiam ter sido mais criativos, mas esse é o nome. Então, esse movimento aqui, na verdade, ele é um movimento muito parecido com os que são utilizados em alguns relógios da Orients. Ele é um Seiko Epson YN88, que tem cerca de 40 horas de reserva de marcha. Tem uma coisa que fica muito legal nesse relógio também, é ele no escuro. Eu vou mostrar para vocês depois aqui, porque ele ilumina o dial de uma forma bem diferente da normal. Novamente aqui ele ilumina de uma forma bem futurista, dá um efeito legal. Um ponto interessante é ele não utiliza a superluminova, ele utiliza uma outra tecnologia muito parecida, custa um pouquinho mais acessível, que chama Swiss New Light. Também utiliza material não radioativo, então é diferente, por exemplo, do material que utiliza a Luminox com LLT, que são os tubos de gás de trítio, que é um material radioativo. Aqui não, eles utilizam esse concorrente do superluminova. Bom, é isso, vamos lá. O que eu gostei então no final desse relógio? Gostei do fato dele ser diferente, lembra o desenho daqueles Richard Mille, claro, custa muito menos. Ele custa mais ou menos perto dos R$7.000 no momento da gravação desse vídeo. Ele tem esse visual diferente, esse visual mais futurista, moderno. Marcador de reserva de marcha, é uma coisa que eu estou gostando bastante. É o segundo relógio que eu tenho que tem esse tipo de marcador. Então, isso é algo que eu gostei muito. E um ponto bem importante, no escuro fica irado, fica bem legal esse relógio no escuro. Mas o que eu não gostei tanto?
Ele é pesado para mim, para o que eu gosto de relógio, que eu espero ele... Acho que a própria, como eu fiz até um comparativo em que mostrava que ele não é muito mais pesado, por exemplo, que um Casio Duro, que um Seiko, só que a caixa dele, por ela ser mais larga, um pouco mais comprida e ele ser um pouco mais grosso, ele tem essa sensação um pouco mais de peso no pulso, então acho que merecia até uma versão, de repente, com uma caixa de carbono. E tem um ponto que talvez eu não tenha gostado tanto, que eu ainda estou tentando entender se eu gosto ou não, que é a própria pulseira dele. Por quê? Eu gosto muito, e vocês sabem, da questão de poder trocar as pulseiras para testar outros formatos com relógio. A forma como essa pulseira é conectada aqui precisaria até, de repente, de um adaptador, mas do jeito que ela vem hoje, se estragar a pulseira eu tenho que mandar para uma assistência técnica para poder resolver. Eu não tenho uma forma prática ou fácil de eu substituir essa pulseira por alguma outra. Mas é isso, no geral um relógio muito bom, gostei, é um relógio interessante, um relógio diferente e realmente é bem fora do que eu tenho hoje dentro da minha coleção, por isso que eu gostei dele. Vejo ele com muito bons olhos. É um relógio que, obviamente, não dá para usar em todas as situações, com todos os tipos de roupa, mas é um relógio que vale a pena ter. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui também. Eu já tenho mais 3 relógios em mente que eu quero trazer nos próximos vídeos, relógios interessantes, relógios diferentes, de marcas diferentes, que eu espero que vocês gostem também. E é isso, não deixa de curtir aqui o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.